Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o tênis, né? Mais uma vez eu tô tendo que regravar um vídeo. Esse não chegou a entrar no ar, né? Mas o vídeo que eu fiz sobre o Brasileirão que tava sem áudio, né? Aí eu percebi aí que o microfone do meu fone tava desligado, né? Tipo, foi sem querer, eu não tinha lembrado de mexer nisso aqui, até porque eu não tinha motivo para desligar o microfone. De qualquer jeito, eu tenho que comentar aqui sobre o primeiro dia no Masters 1000 de Xangai. Peço até desculpas que esse era um vídeo para ter saído mais cedo, né? Mas a internet aqui em casa tá um pouquinho mais lenta, etc. E as coisas acabam andando um pouquinho mais devagar. Mas vamos comentar aqui sobre tudo o que aconteceu nessa quarta-feira. É basicamente aí aquela situação que a gente vê aconteceram na US Open Series, né? Torneios acabando no meio de semana, como é o caso de Tóquio, como é o caso também do torneio de Pequim. Já houve o tempo que esses torneios encerravam no domingo, aí era uma semana só pro Masters 1000 de Xangai, mas agora é tudo mais corrido, né? Porque ao invés de ser 3, 4 Masters 1000 de 2 semanas, agora são 7, né? E só 2 Masters 1000 são de apenas uma semana, que é o caso de Paris e Monte Carlo, até por falta de infraestrutura, mas lembrando que Paris vai ter daqui a pouco acho que um novo lugar para ser realizadas as partidas, então não duvidem daqui a pouco esse torneio virar 2 semanas. Monte Carlo fica mais difícil até porque falta terreno, né? Mas se depender da ATP, eles arrumam um jeito de construir uma parte artificial para conseguir mais algumas quadras, né? E assim, olhando para o que aconteceu nesse primeiro dia do torneio de Xangai, pedindo que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, vamos para os jogos. O Mattia Bellucci venceu o Adam Walton por 2-0, 7-6, 6-1. Um belo resultado do Mattia Bellucci, jogou um belíssimo tênis. Esse jogo estava difícil no primeiro set, né? 7-6. O Bellucci venceu com 8-7 no tie-break, mas no segundo set o Walton baixou, o Bellucci subiu e nessa combinação o tenista italiano acabou vencendo por 2-7-0, 7-6, 6-1. O Davi Goffin, que defende pontos de quartas de final e a permanência dele dentro do top 100, venceu o Alexander Miller de virada, 6-7, 6-1, 6-1, né? E olha que ele teve até quebra-frente no primeiro set, o Goffin, só que foi quebrado logo em sequência, e aí teve que buscar a partida depois ali, depois de perder o tie-break do primeiro set, mas há de se ressaltar, né, que o Goffin fez um dos melhores dias de saque dele, que não é um grande sacador, até porque não tem uma super estatura, 12 aces e apenas uma dupla falta, contra 3 aces e 5 duplas faltas do Alexander Miller. Então, assim, é um desempenho impressionante do Davi Goffin, mas verdade seja dita, é um cara que no seu melhor dia, esse ano já foi capaz até de ganhar do Carlos Alcaraz, né? A gente teve o jogo entre Jaime Munar e Marton Fucsovics, também de virada. Fucsovics faz 6-4 no primeiro set e depois disso o Munar vira 7-5, 6-1, né? Resultado impressionante do Jaime Munar, que tem jogado bem quadras duras nessa temporada. Tem que se dar o crédito aí ao Munar, porque ele tem jogado um ótimo nível de tênis quando tá encontrando tempo de bola, quando tá se sentindo mais confiante. Eu acho que o Munar é um tenista bem perigoso e ainda mais numa quadra rápida, porque ele bate reto na bola, ele não é aquele saibreiro clássico, né, que normalmente usa muito balão e aí não aproveita muito da quadra rápida e se beneficia mais do saibro usando o giro irregular e o alto giro dos golpes deles, né? Então, o Munar é um cara que se diferencia bastante nisso. Luca Nardi venceu de virada também o Sebastian Hoffner, né? 3-6, 6-3, 6-2, boa vitória aí do Luca Nardi. Não acho que são tenistas que vão fazer muito estrago aí no torneio de Xangai, né? Mas nunca se sabe, né? Sinceramente, pra mim o Nardi não tem nada de muito especial no jogo dele. O Hoffner é um cara também de altos e baixos nessa temporada, muito mais baixos do que qualquer outra coisa, né? E boa vitória pro tenista italiano. Jordan Thompson, que vive ano ruim, caiu para 78 do mundo, venceu o Holmgren, adivinha, de virada, né? 4-6, 6-3, 6-4, né? O Jordan Thompson é um jogador que normalmente é ruim no saibro, né? Ele tem muita dificuldade porque não é um cara que gera muito peso nos golpes, né? É um jogador que tem muita potência nos golpes, ele normalmente usa a velocidade do golpe do adversário para acelerar os golpes dele, né? E nessas quadras mais rápidas, como é o caso de Xangai, que quando chove vira indoor, vale lembrar, pelo menos na quadra central, né? Mas é um lugar onde ele se sente mais confortável e é um tenista para ficar de olho porque ele é perigoso, né? Daniel Altmaier venceu o Tristan Skulkate por 2-0, 6-3, 6-4, boa vitória do tenista alemão, né? Que assim, foi muito preciso no segundo saque do Skulkate, que ganhou apenas 23% dos pontos, e no saque foi quase que intocável, 89% dos pontos com o primeiro saque, 75% com o segundo, né? O Mannarino venceu o Berrettini por 2-0, 7-5, 7-6. Não esperava esse tipo de resultado, né? Mas o Berrettini
Gabirin teve uma performance de devolução ruim, mas Narinô que vem sacando uma barbaridade já tem tempos. Desde que começou a gira de grama, ele tem conseguido muitas vitórias, ele tem conseguido umas performances de saque surreais. A campanha dele em Cincinnati foi muito boa, e assim, 92% dos pontos com o primeiro saque, 34 de 37, 76 com o segundo, 19 de 25. Então, ele só perdeu 9 pontos de devolução o jogo inteiro, né? Isso também diz muito sobre o Berrettini, que não tá vivendo uma fase muito boa. As lesões atrapalham, não tem ritmo, mas ainda assim, né? Só 9 pontos de devolução no jogo inteiro. É complicado, né? Não dá pra defender muito isso, não. Marin Cilic venceu o Nicolas Basilashvili por 2-0. Boa vitória por parte do Cilic. Ele que teve a melhor performance de saque dele no ano, se bobear, né? 17 aces, nenhuma dupla falta. E detalhe, 89% dos pontos com o primeiro saque pro Cilic. Muito bem. Uma boa vitória aí pro croata, que vai enfrentar Novak Djokovic. Olha só aí a notícia para o Cilic, enfrentando o Djokovic logo na primeira rodada. Não é motivo, não sei, para comemorar, mas é legal ver esse duelo entre caras que marcaram muito a história do tênis recentemente, né? A gente também tem um jogo entre Yoshihito Nishioka e Alexander Shevchenko, né? Acho que é Alexander não importa muito, porque a gente não vai precisar se preocupar em falar tanto o nome dele no torneio, já que ele apanhou, 6-1, 6-2, baita vitória do Nishioka. E assim, o Shevchenko tem dias muito ruins, né? Tipo, tem horas que ele joga muito bem, mas tem horas que ele é muito vulnerável, né? O Vacherot venceu o Laszlo Djere por 2-0, 6-3, 6-4. Esse tenista de Mônaco é um caso curioso, né? Porque ele aparece às vezes com wildcard lá, mas ele é um cara que saca bem, tem golpes bem interessantes. Esteticamente falando, é um tenista bacana de se acompanhar. É uma boa vitória contra o Laszlo Djere, que também tá longe de viver o seu grande auge. Elogiei Sebastian Korda nesta semana pela performance contra o Fritz. Acho que foi sábado esse jogo, sábado deu pra domingo, né? Não sei, conta nessa semana porque domingo é o início da semana. Então até segunda-feira é o segundo dia, né? Mas de qualquer jeito, sim, o Korda faz aquela performance muito boa contra o Fritz, sacando muito, pra chegar na estreia em Xangai e perder pro Bergs 2-0, 6-4, 7-5. O Bergs é bom tenista, dá o crédito a ele, não é um demérito ao Bergs, mas o Korda é capaz de fazer mais do que isso, né? Tipo, eu realmente fico muito impressionado como que o Sebastian Korda tem dias que ele joga muito mal, né? Tem dias que ele não apresenta ser aquele tenista que prometia ser o talento da geração dos Estados Unidos. Muita gente colocava o Korda desse jeito, pela facilidade dele em jogar tênis. Eu falei isso aqui. Ele faz jogar tênis parecer fácil, mas ele mesmo se complica por decisões erradas dele. Só ganhou 63% dos pontos com o primeiro saque e 44% com o segundo. O Bergs criou 10 breakpoints e aproveitou 4. O Korda só criou 2, mas aproveitou os 2, mas no final não foi o bastante. 6-4, 7-5 para o Bergs. Sebastian Baez venceu o Zheng Zhang por 2-7 de virada, 2-6, 6-3, 6-4, boa vitória para o Baez, né? Não é a superfície dele, a quadradura de maneira alguma, mas a performance de devolução do Zizou Bergs é um negócio bem cruel, né? Ele só ganhou ali, tipo, no primeiro saque, 31% dos pontos no saque do Baez, sendo que o Baez ganhou 36 no primeiro saque dele, e no segundo saque, assim, o Baez ainda fez 55% dos pontos, né? Tipo, não é o que você espera. Mas o Zheng Zhang, ele não tá em uma boa fase, 370 do mundo, né? Deu uma queda de produção muito grande, né? Eu não sei o que aconteceu, assim, deve ter sido provavelmente lesões. O Yannick Hanfmann venceu o Lorenzo Sonego, adivinha, de virada, 2-6, 6-3, 6-1, boa vitória. E assim, o Hanfmann é um cara perigoso quando ele tá encontrando bem o ritmo dele, que ele sobe bem a rede, ele tem bastante qualidade, né? É um cara bem interessante de se acompanhar. E a gente teve, encerrando o dia, Fabiano Marojan ganhando do Wawrinka por 2-7. Dessa vez não foi de virada, né? O primeiro set, 6-1 pro Marojan, parecia que o jogo ia ser rápido, e o Wawrinka deu uma reação, jogou um belíssimo segundo set, com aquele backhand com uma mão fabuloso que ele tem. Ainda é muito legal ver o Wawrinka jogando tênis, né? Tipo assim, tecnicamente falando, ele ainda tem esses recursos fantásticos, o backhand de uma mão dele. Quando eu vejo ele acertando, eu falo, será que ele ainda é o melhor tenista de backhand de uma mão da atualidade, né? Tipo assim, esse melhor backhand de uma mão da atualidade, o melhor tenista de uma mão hoje é o Musetti, né? Não tem nem o que dizer, mas sei lá, acho que a técnica de backhand de uma mão dele é o que tem mais facilidade pra mudar a direção, pra acelerar os golpes, né? Muita gente fala que assim, o problema do backhand de uma mão é que você perde a aceleração, entende? Você só tá usando uma mão, você não tem a firmeza da outra mão. Tem todo esse debate, mas a gente vê o Wawrinka que usa muito bem o giro do quadril para fazer o backhand, né? Ele faz parecer fácil e é legal ver ele jogando, mas é uma pena que
fisicamente aos 40 anos, ele só tá jogando porque ele quer, né? Tipo, ele não precisa provar mais nada a ninguém. 3 vezes campeão de Grand Slam, 2 finais em cima do Djokovic, uma delas que impediu ele de ganhar os 4 em 2015, né? Na final de Roland Garros, uma atuação magnífica dele, mas verdade seja dita, assim, os desempenhos não vão ser os melhores pro Wawrinka, que não tem como melhorar nesse estágio da carreira. Então, complicado. E a gente teve aí assim, o calendário revelado para o dia seguinte, né? Vai começar 1h30 da manhã. O fuso horário chinês não é nosso aliado, né? Mas a gente tem Botek van der Zandschulp e Nuno Borges, Camilo Hugo Carabelli e Terence Atmani, Francisco Começan e Hugo Banchê, Jenson Brooksby e o Trotter, Ibin Wu contra o Svirkina, o Arthur Kazuks contra o Pedro Martinez, Damir Dzumhur contra o Christopher O'Connell, Mad Kratz contra o Ethan Quinn, Riley Opelka contra o Benjamin Bonzi, o Zhu vai enfrentar o Jesper de Jong, Mackenzie McDonald e o Quentin Halles, Marco Giron e Alejandro Tabilo, né? Um jogo interessante. Valentin Royer enfrenta Mariano Navone, Arthur Hinderknecht vai enfrentar o Amad Medjedovic, Matteo Arnaldi enfrenta o Sakamoto, Kovacevic enfrenta o Zhu Shengshang e o Inbiubu, né? Não, é o Kachebu, né? Nossa, no Kachebu, eu não vou decorar o nome de todos os tenistas chineses sempre, né? Mas vai enfrentar o Juan Manuel Cerúndulo. Então, esses são os jogos que acontecem amanhã. Vou ser sincero, os jogos de hoje foram mais interessantes, mas teve ausências notáveis até mesmo para essa parte aqui, né? Tipo, da primeira rodada, onde não tem normalmente os cabeças de chave. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.